Aleluia, 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 aleluia. Agora é o Senhor que vai falar, palavra que transforma a nossa vida. Clamemos com alegria e louvor, palavra que transforma a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, eu saúdo de modo especial a família de Tito, que hoje celebra o primeiro mês do falecimento de Cida, pedindo a Jesus que conceda a ele, a Davi, a Lucas, a Sara, o conforto necessário para esse tempo tão difícil. E nessa liturgia, no contexto dessa celebração que reza pela alma da nossa irmã, a igreja nos apresenta um grande santo do calendário litúrgico, São Bento, declarado pelo Papa Paulo VI, o padroeiro da Europa. E por que é que São Bento é um santo tão importante da Igreja Católica? E por que nesse dia nós rendemos a Deus tanta gratidão pelo testemunho desse santo? São Bento é aquele que restaurou toda a vida monástica a partir de uma regra e de um princípio muito básico, mas que foi capaz de santificar em todos os tempos homens e mulheres. Orat et labore. Traduzindo do latim, orar e trabalhar. Esse era o grande princípio de santificação de Bento e daqueles que queriam seguir esse carisma de orar e de trabalhar para se santificar. Sempre na vida dos santos existem fragmentos que servem de uma maneira muito profunda e fecunda para a nossa santificação espiritual. E nesse sentido, é preciso que nós nos perguntemos, ora, se este princípio da oração e do trabalho santificou a tantos homens e mulheres, monges ou não, porque existem aqueles que são pertencentes à ordem terceira de São Bento, será que eu tenho conseguido viver na minha carne este processo de santificação a partir desse princípio? E então, meus irmãos,
que nós começamos a aprofundar o ensinamento de São Bento acerca destas duas realidades, da oração e do trabalho. A oração, nós sabemos, como definia a própria Santa Teresa de Ávila, é um grito do homem a Deus. É a máxima expressão da nossa dependência. É a expressão do nosso desejo de mergulhar na bondade de Deus, reconhecendo que não somos perfeitos e que a nossa realização pessoal não se encontra em nada desta terra, mas está no coração de Deus, onde mora o nosso tesouro. A oração é, portanto, esta busca pelo tesouro que está no coração de Deus, que é o céu. Todo ser humano tem sede do céu. Reparemos, por exemplo, que talvez pudéssemos inclusive dizer ao Padre: ora, mas eu conheço muitas pessoas que não rezam, que não são católicas. Eu conheço pessoas que são absolutamente indiferentes a qualquer tipo de prática religiosa, não somente as da Igreja Católica, mas a do protestantismo e tantas outras. Repare que existe na vida desta criatura alguma coisa que está sendo colocada no coração de Deus. A mim, por exemplo, causa verdadeira admiração que muitos daqueles que criticam a fé católica, porque é retrógrada, dizem eles, porque é ultrapassada, dizem eles, porque não corresponde mais às estruturas sociais que hoje nós temos, são aqueles que valorizam sobremaneira, por exemplo, a cultura afro, o candomblé, a umbanda. São os mesmos que valorizam sobremaneira a religião dos indígenas. São os mesmos que vão assumindo para si um verdadeiro panteísmo, de que Deus está em todas as coisas, no ar, na natureza. Então nós começamos a encontrar pessoas que prestam culto às árvores, às pedras, às energias positivas, que vão descobrindo nomes de deuses, de entidades, que vão tratando os animais como entidades sobrenaturais. Enfim, sempre no coração do homem existe alguma realidade que ele vai tornando religiosa. Sede de Deus. Sede daquilo que é eterno. Compreensão quase involuntária de que não é possível que as coisas se encerrem nesse tempo para sempre, sem que haja uma recompensa para os bons e um castigo para os maus. E por que é que existe no coração de todos os homens esta sede de Deus e esta sede de justiça? Porque o Senhor a depositou em nós. E é na oração que nós temos a possibilidade de ir aperfeiçoando este nosso desejo do eterno e fazendo com que o nosso coração se vá divinizando. E qual é, meus irmãos, a relação da oração com o trabalho? Aqui eu uso não as palavras de Bento, mas de João Paulo II, um outro santo da nossa igreja, que nos poderá iluminar nesse caminho, neste processo de santificação. Ele dizia a respeito do trabalho: o trabalho dignifica o homem. O trabalho nos vai sendo possível graças à força que o Senhor concedeu a nós todos de construirmos não bens materiais apenas, mas de construirmos uma civilização que se vá dignificando. É exatamente por isso que mesmo os monges que estão dentro dos seus claustros, num processo contínuo de oração e de relação com Deus, se preocupam e se ocupam com o seu trabalho, porque não basta buscar a relação com Deus desde a esfera espiritual, mas de se ir santificando na medida em que se descobre a própria dignidade.
já meditamos sobre o aspecto da oração, meditemos e examinemos a nossa consciência no aspecto do trabalho. Um tema acerca de um vício sobre o qual pouco falamos, a preguiça, que conduzirá muita gente ao inferno. A preguiça é uma erva daninha que vai matando os homens e as mulheres, tornando-os inertes, ineficientes, desanimados e com um sentimento contínuo de inutilidade, que é absolutamente perigoso. Por quê? Porque fere num aspecto essencial a nossa humanidade. Todo homem, e aqui é evidente se incluem as mulheres, nasceu para trabalhar, inclusive os monges, sobretudo os monges. A oração e o trabalho para um cristão, portanto, se constituem, segundo São Bento, como regras fundamentais para o encontro com Deus. Eu não poderia me furtar a dizer, por fim, ainda a respeito de São Bento, que ele falava e combatia uma realidade sobre a qual nós não gostamos muito de falar, porque nos parece pesada. Tanto a inércia na oração, como a inércia no trabalho, é fruto de uma ação diabólica. E São Bento, ele combatia frontalmente toda a ação demoníaca, de tal maneira que nos conta a tradição que havia em um determinado lugar uma agressão constante e evidente do demônio, das mais diversas formas, inclusive nas suas expressões extraordinárias. Pessoas que eram tomadas de possessões diabólicas, pessoas que eram tomadas de um espírito muito forte, de uma tendência muito forte ao suicídio dentro do contexto espiritual, e tantas outras realidades demoníacas. Mas havia um lugar em que o demônio não se atrevia a entrar. Era onde estava Bento. Foi então que um monge, seguidor de São Bento, ofereceu a ele veneno. E São Bento, sem saber, desde o ponto de vista humano, que aquilo que se lhe era oferecido era veneno, fez então uma oração de exorcismo. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. É mal o que me ofereces. Nunca me aconselhes coisas vãs. Bebe tu mesmo dos teus próprios venenos. Esta oração de São Bento exorcizou de uma vez por todas a ação diabólica daquele lugar. Nesse sentido, meus irmãos, aprendamos do seu testemunho. Se existe na nossa vida uma inércia, uma preguiça muito grande na vida de oração e do trabalho, aprendamos a oração de São Bento, para exorcizar de nós esses vícios que nos escravizam tanto, que nos vão afastando daquilo que nós somos, homens de Deus, que nasceram para santificar-se pelo trabalho e pela oração. Peçamos que pela intercessão deste grande santo, não somente cresçamos nas virtudes, mas sejamos capazes de discernir aquilo que é veneno diabólico na nossa vida, de modo que, nos protegendo do mal, sejamos homens e mulheres que vivam segundo o coração de Deus, prontos para superarem a ação diabólica e tornarem-se como eles, santos e santas, porque essa é a nosso respeito, a vontade de Deus. Amém.